Hello, hello, bilíngues! Aqui é Teacher Blo e hoje eu estou super animada para compartilhar a live de hoje. A live de hoje a gente vai falar sobre the general elections, as eleições gerais que estão acontecendo na Irlanda. É uma coisa, se você está acompanhando as notícias na Irlanda, é febre no momento, tá todo mundo falando sobre as eleições. É um momento muito importante na Irlanda. E eu acredito que muitos de vocês gostariam de entender melhor como funciona o governo irlandês e essas eleições. E então eu vou ensinar isso para vocês, mas ao longo dessa explicação eu vou ensinar para vocês o vocabulário necessário para você conseguir falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto muito popular no momento e uma possibilidade para você ter, né, umas conversas interessantes com os irlandeses. Então, guys, enquanto estamos esperando a galera entrar na live de hoje, por favor, me conta aqui nos comentários de onde você está me acompanhando hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Blo, professora de inglês irlandesa. Eu moro em Santa Catarina, no Brasil. Eu tenho um centro de treinamento de conversação para brasileiros na Irlanda. E eu estou aqui toda semana compartilhando dicas de inglês, dicas culturais, informações importantes para os imigrantes morando no meu país. Okidoki, let's see, where is everybody from tonight? I'm gonna move this over here because it's not very comfortable. Okidoki. Welcome. Taina is in Ireland, super. Seja muito bem-vinda. Okidoki, guys. Hello, hello. Hi, Ingrid, welcome. Okidoki, guys. Então, pessoal, para quem não sabe, as eleições gerais na Irlanda estão chegando. E eu sei que talvez muitos de vocês tenham dúvidas sobre tudo, né, como funciona na Irlanda. E hoje eu vou explicar, né, superficialmente, né, que não tem muito tempo para explicar, mas eu vou explicar superficialmente como funciona. E eu vou também ensinar umas palavras que você precisa saber para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, estamos falando sobre eleições gerais. Então, general elections, okay? So that's our first word for today. The general elections. Deixa eu ver. Vanusa's watching from Brazil. Hello, Vanusa. Welcome. Okie dokie, guys. So our general elections, nossas eleições gerais, estão marcadas para sexta-feira, dia 29 de novembro. Então, o governo tinha até fevereiro, eu acho, para marcar essas eleições. E agora marcaram e vai acontecer esse final de semana, na sexta-feira. Então, essas eleições que vamos ter na Irlanda agora é para escolher 174 TDs, tá? Então, na Irlanda, Teachtadála são membros do parlamento, tá bom? Então, nessas eleições, vamos voltar, os irlandeses vão voltar para esses 174 Teachtadála TDs na Irlanda, né? Nossos membros de parlamento. E eles vão nos representar no Dáil Éireann, tá? Que é a Câmara Baixa do Parlamento Irlandês. Dáil Éireann. Então fica um pouco mais difícil ainda na Irlanda, porque a gente acaba usando muitas palavras na língua irlandesa para falar sobre nosso governo. Por isso, né, mesmo sabendo o vocabulário em inglês, como a gente não usa em nossas conversas sobre políticos, fica um nível mais difícil, né? Então, temos TDs, tá? Teachtadála and Dáil Éireann, nosso parlamento. Okidoki? Então, na Irlanda, diferente do que no Brasil... Sim, deixa eu voltar. Ok. So, o primeiro que eu ensinei para vocês.
General Elections. Okidoki. Então, General Elections, o que vai acontecer agora na sexta, tá? E estamos escolhendo nossos TDs, que é Chocta Dollar. Chocta Dollar. Eu vou marcar também nos comentários para você, que são os membros de parlamento, tá bom? Então, TDs. Então, the General Election, vamos escolher the TDs, ou os membros de parlamento que vão representar o povo no Dáil Éireann, ok? Dáil Éireann é the Irish Parliament, okidoki. Eu tô botando aqui para vocês. Aqui, então, o último que eu mandei para vocês, Dáil Éireann, é nosso parlamento, tá? E agora, onde fica um pouquinho mais difícil, né? Então, na Irlanda, diferente do que no Brasil, usamos um sistema chamado Proportional Representation with Single Transferable Votes, ok? Eu sei, né? A big one, ok? Mas basicamente é representação proporcional com voto único transferível. Então eu recebi uma pergunta essa semana quando eu falei que ia falar sobre as eleições. Muitas pessoas pediram, na verdade uma pessoa pediu, mas várias pessoas também pediu depois, sobre hashtag número 1. Então você vai ver na propaganda dos políticos, cada um falando number 1 ou number 2. E por isso, na Irlanda, quando estamos votando, a gente não vai botar um X para votar para uma pessoa. Na verdade, se eu vou e eu pego o meu ballot card, né, que é cédula de votação, deixa eu botar aqui, ballot card. Então, quando eu vou no local de votação, né, eu vou pegar cédula de votação, que na Irlanda é em papel. E a gente usa papel e caneta para fazer nosso voto. E o que acontece? Que eu vou escolher primeiro, minha pessoa favorita, segundo favorita, terceira. Então, eu preciso escolher usando os números 1, 2, 3, 4, 5, mostrando minha preferência. Então, as pessoas que estão... Eu vou dar meu voto para número 1, é porque é a pessoa com quem eu quero mais que todo mundo entrar em governo, tá bom? Então, 1 para a primeira escolha, 2 para a segunda escolha, assim por diante. Então, é assim que votamos na Irlanda. Então, muitas pessoas pensam, nossa, vocês estão ainda usando papel e caneta para fazer sua votação? Sim. Na verdade, muitos anos atrás, a Irlanda comprou as máquinas para fazer a votação igual que vocês têm no Brasil, que é digital, e as máquinas não funcionaram e, né, o governo pagou bilhões de não sei o que para essas máquinas, nunca funcionaram e ficou um escândalo total. Então, até hoje, estamos ainda votando com papel e caneta e as pessoas contando os votos, né, manualmente, com as mãos. Tá bom? Show de bola, guys? Está todo mundo comigo até agora? Vocês estão entendendo o que eu expliquei até agora? Yes, yes, yes. Alguma dúvida sobre? Então, show de bola. Então, estamos falando sobre dia de votação, que na Irlanda a gente chama de Polling Day, ok? Então, na sexta-feira temos Polling Day. Yes? Cool? Então, essas eleições na Irlanda vão eleger o maior Dáil, que eu expliquei para vocês já, Dáil, que é o parlamento, na história do Estado irlandês. Então, em 2023, o governo decidiu que vão aumentar o número dos membros do parlamento. Então, isso é um momento histórico na Irlanda.
Então, cada constituency eu vou botar aqui para vocês. Constituency seria circunscrição eleitoral, né? Nas pessoas no seu bairro, na sua área, que estão votando para esses membros do parlamento local, né? The constituency. Teremos 43 constituencies, que um aumento em relação a 39 que tivemos anteriormente. Okidoki, so every constituency will elect 5 TDs. Remember what I said a TD is? Membro de parlamento. Então, every constituency, every area will elect, né? Vão escolher, ou eleger, eleger. 5, tá bom? E agora, vamos falar sobre os assuntos mais importantes. Os assuntos que talvez alguém aqui na live já sabe, né? Os assuntos que os irlandeses querem que os políticos resolvem nessa votação. Então, os assuntos mais comuns, as maiores reclamações entre os irlandeses, né? Então, vamos falar sobre essas reclamações que provavelmente você está, se você mora na Irlanda, já sabendo. Então, a primeira coisa que os irlandeses estão reclamando sobre e querendo melhorar é cost of living, ok? Irlanda é um país bem caro, ficando cada vez mais caro. Então, os irlandeses querem a better cost of living, um melhor custo da vida. Okidoki, eu acho que isso é fácil, mas eu vou escrever para vocês. Cost of living, super. Outra coisa que está acontecendo na Irlanda, que provavelmente vocês já sabem, né? É que os irlandeses estão precisando rapidamente affordable housing and available housing. Então, at the moment, we have a housing crisis. No momento, na Irlanda, tem uma crise de acomodação, né? Não tem casa suficiente para as pessoas. Então, o aluguel e o preço das casas fica cada vez mais caro, fica cada vez mais difícil para pessoas comprar uma casa ou achar uma casa legal para alugar. Okay, so people are complaining about the cost of living. Also about affordable housing, né? Casas que estão, né? Affordable, que você consegue pagar, que não é fora do preço total. And available, e disponível também, tá bom? Another thing that people are talking about, outra coisa que as pessoas estão falando sobre na Irlanda é immigration and asylum management, ok? Então, gestão de imigração e asilo, que basicamente os irlandeses estão frustrados com o jeito que o governo está lidando com várias situações de imigração, refugiados e pessoas, né, procurando asilo na Irlanda, né? Asylum. E, finalmente, economic stability, né? Estabilidade econômica. Então, são 4 coisas que os irlandeses querem melhorar, mas tem outros assuntos importantes, né? Que nem meio ambiente e outros assuntos que também estão, né? Muito, muito evidente nas conversas e nos desejos dos irlandeses. Okidoki, guys? So, let's go. Cost of living, affordable housing, immigration and asylum management and economic stability, tá? Então, na Irlanda, eu já falei para vocês que estamos elegendo 174 new TDs for 43 constituencies, ok? E os partidos principais na Irlanda são Fine Gael, Fianna Fáil, Sinn Féin, Labour Party, Green Party. Além desses, temos, né, outros partidos menores e também vários candidatos independentes. Mas quando você está assistindo as notícias, acompanhando as eleições, você vai estar sempre vendo essas 4 principais: Fine Gael, Fianna Fáil, Sinn Féin, Labour and Green Party. Okidoki? Super duper? Alguma dúvida até agora, pessoal? Yes, yes, yes. Então, na Irlanda, in Ireland, if you want to vote, para você conseguir votar, você precisa ter, you need to have Irish citizenship. Yes? Citizenship.
cidadania irlandesa. Você precisa ter 18 anos ou mais e você precisa estar registrado para votar, né? Então, mesmo se você é irlandês, 25 anos, vontade de votar, se você não registrou para votar, você não consegue, né? Infelizmente, né, residentes não irlandeses não podem votar nas eleições gerais, mesmo que, né, tenham direito de votos nas eleições locais, né? Então, talvez alguns de vocês já votaram na Irlanda, mas se você não tem cidadania, você não consegue votar nessas eleições que vão acontecer agora. Okidoki. Então, guys, você está pensando talvez, mas teacher, se eu não consigo votar, que adianta, né? Mas realmente eu acho uma coisa muito importante, você como imigrante, que você sabe seus direitos, que você sabe como funciona o país onde você mora, né? E eu realmente acredito que conhecimento é poder. O mais que você sabe sobre o que está acontecendo ao seu redor, mais preparado você consegue ser, né? Isso é muito importante. A situação política de qualquer lugar pode mudar, pode ficar melhor, pior, economia pode mudar. E isso é interessante para você, né? Escolher onde morar, o que você gosta, se Irlanda vai ser o país onde você quer morar futuramente, ou se está melhorando ou piorando, né? Então, essas coisas, né, para você dar uma olhada na política irlandesa, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de falar sobre política. Na Irlanda é um tópico muito tabu. Eu percebi que aqui no Brasil muitas pessoas são muito vocal sobre as opiniões em relação à política, mas na Irlanda, em geral, é mais educado não falar sobre. A gente não tem costume de bater papo sobre política numa festa, essas coisas. Acaba sendo um pouco chato, né? Então, é difícil, né, para imigrantes e pessoas chegando no país entender o que está acontecendo sem estudar um pouco, né? Como a gente não conversa tanto sobre... se você não está acompanhando as notícias, você não está pesquisando seria difícil, né, para você entender exatamente como funciona a Irlanda para você. Deixa eu ver. Após essa eleição, poderá mudar o primeiro-ministro? Sim, exatamente. Após essas eleições, pode mudar o primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro, a gente não vota para o nosso primeiro-ministro na Irlanda. O que funciona como funciona é que o partido que tem o maior número de TDs, que eu mencionei, Teachtaí Dála, os membros de parlamento, o partido que tem o maior número de membros de parlamento se torna os líderes do país. Então, o partido vai escolher o líder e o líder, né, vai ser escolhido por causa da votação. Então, pode ser que o partido escolha outro representante para ser Taoiseach, caso que eles não querem continuar com o Taoiseach atual. E também pode acontecer que outro partido fique em poder por causa desse número maior de participantes no governo. E daí essa pessoa sai da liderança. Não sei se eu expliquei bem. É muito difícil, né? É uma coisa que... eu sempre falo para meus alunos mais avançados, quando a gente está estudando no intermediário ao extraordinário, eu peço para os alunos expliquem em detalhes coisas brasileiras, né? Porque às vezes uma coisa que você sabe, né? Você entende como funciona, mas você não necessariamente tem as palavras, né? Então, a mesma coisa acontecendo aqui para mim, explicando essas coisas para você. Eu não tenho costume de falar sobre esses assuntos, menos ainda em português. Então, acaba ficando, né? Tipo, eu sei o que eu quero falar e eu sei o que eu quero dizer, mas não consigo me expressar também. Então, eu espero que deu certo e eu tenho certeza que já alguém sabe, entende que eu tô querendo dizer com esse assunto que a gente fica preso, né? Moisés entendeu. Super. Então, deixa eu ver se tem algo mais interessante que eu posso falar para vocês.
Olha, tem várias coisas acontecendo nas notícias no momento. Se você quer assistir RTE Player ou RTE TV, você pode assistir. Tivemos, eu acho que foi ontem ou anteontem, tivemos as entrevistas com os líderes de todos os partidos, né? Então é sempre uma briga, um falando mal do outro e com perguntas difíceis, né? Então isso é nível hard, mas caso que você goste desse tipo de coisa, é interessante, você poderia aproveitar essa onda de política e assistir o que os líderes dos partidos estão falando e com quem você votaria. Ah, thank you, Ingrid, thank you. Então, guys, é isso aí. Eu queria vir mais com uma aula curta, né? Porque tem poucas coisas que eu queria ensinar para vocês hoje. Eu poderia entrar em detalhes para anos e anos explicando sobre o governo irlandês, mas não precisa, né? O importante para vocês saber no momento que estamos passando por general elections, we are electing TDs, né? Membros de parlamento, into Dáil Éireann, que é o nome do nosso parlamento. There's going to be 43 constituencies, né? Circunscrições eleitorais, and we're going to elect 174 TDs, né? The main parties, os partidos principais são Fine Gael, Fianna Fáil, Sinn Féin, Labour Party and the Green Party. Uma coisa que dificulta a vida dos brasileiros na Irlanda na hora de falar sobre política a gente não usa muitas palavras em inglês para falar sobre as palavras importantes da política. Muitas das palavras a gente continua usando na língua irlandesa. Então fica difícil, né? Mas cada partido, each party has its own policies, né? Tem seus próprios políticas e programas de governo a gente chama de manifestos, right? So each party have their own policies and manifestos, okay? So the main topics during this election are the cost of living, affordable housing, or the housing crisis, some are calling it, the immigration and asylum management, the way the government are managing immigration and asylum, and economic stability, right? So a lot of Irish people are worried about what's next for Ireland, what's going to happen. Basicamente a gente conta muito nos Estados Unidos para nossas grandes empresas na Irlanda. Então, né, a gente está sempre preocupado também na estabilidade econômica. Outra coisa que eu acho que é o número 5 na lista é meio ambiente. E os irlandeses, a grande maioria, querem ver que os governos estão fazendo sua parte para garantir que Irlanda está, né, vivendo e sobrevivendo dentro da possível para não, né, matar e destruir o meio ambiente, e também, né, que temos umas regras que a gente precisa seguir porque fazemos parte da União Europeia, que a Irlanda não está sempre alcançando, né? Então isso é outra coisa que os irlandeses querem saber sobre, né? Então os políticos vão para sua casa, né? They go canvassing, door to door. Então talvez você já recebeu algum político ou um partido, membro de um partido, chegando na sua casa. A grande maioria também vão saber se você é cidadão ou não. Então se você não é cidadão, provavelmente eles nem vão bater na sua porta, porque você não consegue votar. Mas basicamente eles vão chegar na sua porta, pedir com quem você pretende votar e responder alguma dúvida. Giving leaflets, exactly Ingrid, they're handing out leaflets, exactly. Então, as perguntas que talvez eles vão pedir para você na porta. Do you plan on voting? Are you registered to vote, né? Você está registrado para votar? Are you registered to vote? Who do you plan on voting for? Will you give us your number 1? Então eu falei para vocês que os políticos estão pedindo número 1, porque o que acontece? Que, né, o primeiro, os número 1s, que é o mais importante. Então imagina, a Teacher Blah está indo para as eleições. Eu preciso uma quota, né? A quota of 10 mil votos. Caso que eu consiga meus 10 mil votos já com os votos de número 1,
todo meus número 2, dos votos restantes, voltam para contagem, né? Então, meus números 2, todas as pessoas que deram, né? Eu como número 1 e ainda outra pessoa para número 2, daí essas voltas vão para a segunda contagem. Outra coisa que temos na Irlanda, que eu não sei se isso acontece em outros países, mas a gente tem, the first count and the second count, exactly. A gente conta todos os votos, né? E tem tally man, right? Então, basicamente, tem outras pessoas, além das pessoas que estão contando, que ficam ao redor assistindo e verificando que tá tudo certo. Eu tenho um tio que é um político, então a gente já fez isso, né? Muitas vezes as famílias dos políticos, os membros dos partidos políticos ficam lá no lugar enquanto o povo os contadores estão contando. Para verificar tá tudo certo, e também tem uma energia acontecendo lá, um momento muito animado para os irlandeses, né? Toda uma coisa. I was curious about those numbers. Great, super, super. Então, né? Então, vai fazer the first count, né? A primeira contagem. Talvez uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas vão ser eleitos ou ninguém. E então vão para segunda contagem. Então vão tirando o restante das pessoas que já foram eleitos ou que não conseguiram chegar no número necessário e foram, né, tirados. Esses números 2 vão de volta para the second count. Talvez umas pessoas achem, né, que, meu Deus, que coisa, né, de ultrapassado. É meio ultrapassado, mas também é legal no sentido que dá uma energia, é toda uma coisa, tem uma senso de comunidade para toda a galera que tá fazendo isso, mas talvez um dia, né, a gente também vai ter o voto digital, que é muito, muito mais eficiente. Então, guys, antes que encerrar, eu quero lembrar para vocês que as vagas estão encerradas para meu curso de conversação. Tivemos uma semana de vagas abertas e hoje estamos começando com todas as turmas. Então, se tem algum aluno que está aqui que vai estudar comigo agora às 5, vai ser um grande prazer estar estudando com você hoje. Então, semana que vem eu estou de volta com mais uma live. Muito obrigada por participar, bilíngues, né? Juntos estamos construindo uma comunidade brasileira mais informada e integrada aqui na Irlanda. Até a próxima, guys! Uma pergunta. Demora muito tempo para os resultados? Normalmente está no próximo dia, né? Rapidinho, rapidinho. Mais ou menos. See you later, alligators! Good night!